gostaria de compartilhar com você uma palavra, um tema bem profundo, algo que pode ser que você não vivenciou de uma forma tão intensa na sua vida, mas todos nós iremos passar por algo, às vezes, de uma forma mais branda ou intensa. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre rejeição. E falar sobre rejeição pode ser que, às vezes, quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa assim, não, isso daí não tem problema. Não, isso daí pode ser que eu já venci isso na minha vida. Mas algo que eu gostaria da gente, como igreja, a gente alertar, a gente vivenciar, a gente compreender que existe essa rejeição, que tem muitas vezes destruído áreas da nossa vida, por ser uma forma tão sutil, tão devagar, tão silenciosa, que muitas vezes vai trazendo como peso na nossa vida e na nossa história, e muitas vezes a gente nem sabe que tem carregado essa raiz de rejeição sobre o nosso coração. Então, algo que eu oro e peço para que o Senhor venha alcançar o seu coração nessa manhã, te mostrando se tem alguma área, se às vezes tem alguma raiz, se tem alguma coisa que ainda é necessário para que o Senhor venha arrancar e venha retirar, mas que Ele venha derramar cura sobre a sua vida. É só o Senhor que pode te mostrar, querido. Eu não tenho poder nenhum para te mostrar nada. É o Senhor que alcança o seu coração. Mas podemos viver e crescer juntos. Esse é o propósito da igreja, para que a gente venha crescer, venha nos moldar conforme a palavra de Deus, né? E se a gente for entender que eu quero deixar uma frase para o seu coração, que diz o seguinte: nosso valor não está no que fazemos, mas naquilo em que Deus nos transformou mediante o que Ele fez. O meu valor e o seu valor não está baseado naquilo que eu faço, mas está baseado naquilo que eu me transformei mediante aquilo que Deus fez em nós, naquilo que Deus fez em mim, naquilo que Deus faz em nosso coração. Pela sociedade que a gente vive, a gente é muito pressionado a comparar o nosso valor às nossas, vamos falar, nas nossas atitudes, aquilo que eu consigo fazer de melhor. Mas Deus não te enxerga dessa forma. Deus enxerga o seu valor diante daquilo que Ele é para você. Porque se fosse assim, pensa, alguns teriam algumas boas habilidades e outras não. Então o Senhor não nos mede o nosso valor conforme aquilo que eu faço de melhor. Não que isso seja algo ruim, Deus te deu um dom, cada um tem um dom específico, mas você tem que compreender que Deus, Ele projeta em você a transformação que Ele faz, é Ele que faz no seu coração. O estilo de vida que eu escolho, que você escolhe, presta atenção nessa frase, afeta nossa habilidade de receber tudo que Deus tem para nós. A forma que eu escolho, o estilo de vida que eu projeto para a minha história, é o que vai determinar aquilo que eu vou permitir que Deus chegue até a mim, aquilo que Ele tem para derramar sobre a minha vida. Então, o que eu permito chegar até o meu coração, o que eu permito gerar, nutrir no meu coração, é aquilo que eu estou permitindo ou que Deus faça ou que eu mesma faça em mim. Então, querido, a nossa saída, a melhor saída sempre é deixar Deus estar mais próximo de nós. Mas por quê? Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu tenho buscado, eu estou nos cultos, eu oro. Mas, querido, quando se fala de rejeição, a rejeição é tão silenciosa e tão sutil, que a gente projeta muitas áreas da nossa vida em raízes da rejeição. Estamos tão acostumados a agir dessa forma, que achamos que nem temos essa raiz. Querido, não é todo mundo que vai ter. Igual eu falei aqui, pode ter pessoas que vai ter numa escala menor, mas às vezes tem pessoas que vai ter numa escala maior. Então, o que é rejeição? É o desprezar, recusar, mas algo que eu achei tão interessante. O que é rejeição? Não amar algo ou alguém. É não ter amor. É não ter amor. Algo ou alguém. É a ferida emocional mais profunda que existe. Por que então nós temos que falar sobre isso? Porque muitas vezes são coisas que foram chegando de uma forma tão sutil na sua caminhada,
E às vezes você vê que tem áreas da sua vida que estão simplesmente paralisadas, mas é porque às vezes tem uma raiz que é necessário ser retirada. Uma raiz que entrou de uma forma silenciosa e que vai se fortalecendo e te muitas vezes colocando dentro de uma prisão. A forma que a rejeição tem para se fortalecer é aprofundando as suas raízes. Ela age dessa forma, ela age internamente. Aquilo que vem, que começa a atingir os seus pensamentos, depois vai para o seu coração e aquilo ali gera uma raiz. E quando a gente vê, nós estamos aprisionados dentro da raiz de rejeição. Uma raiz de rejeição se forma na nossa vida depois de algum acontecimento. De algo simples, às vezes de algo mais intenso. Às vezes por causa de um abuso, separação dos pais, às vezes de uma palavra de uma pessoa que às vezes você gosta tanto, às vezes aquela palavra te ofendeu, às vezes ali uma zoação, né, de amigos, colegas, que vai nutrindo essa rejeição. São marcas que carregamos, que até, por exemplo, pode ser às vezes um término de um namoro, às vezes coisas assim que todos nós às vezes vamos passar, mas criou às vezes um ponto de rejeição dentro do seu coração. Mas eu gostaria aqui que você prestasse atenção e você analisasse o seu coração. Eu vou falar aqui rapidamente como que pessoas às vezes que têm essa raiz, elas reagem diante da vida, reagem diante das circunstâncias. Pode ser que você não tenha todos esses, vamos falar assim, essas reações, mas às vezes tem uma ou outra que você identificou e você vai pedir o Espírito Santo para te conduzir e te levar aonde é necessário ser curado. Querido, quem tem poder para curar é Deus. E Deus nunca desiste de mim e de você. E geralmente, essa raiz de rejeição, ela se torna forte por anos. Anos. Não é uma coisa que aconteceu aqui hoje e acontece amanhã e que acaba daqui a um mês. É algo que vai sendo projetado, que vamos alimentando. Por isso que é tão necessário nós falarmos nos dias de hoje, para que a gente venha identificar aquilo que é necessário romper em nossas vidas. Então vamos lá. Pessoas que carregam raiz de rejeição criam sempre mecanismos de defesa na tentativa de não sofrer no futuro. Sempre se protegem, sempre tem uma forma de afastar pessoas, circunstâncias, de até não romper em determinadas áreas, já projetando que serão machucadas no futuro. Queridos, se o próprio Deus falou que no mundo nós vamos ter aflições, que nós temos que permanecer e ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então nós vamos enfrentar todas essas circunstâncias. Não tem como entrarmos para dentro de uma caixa ou dentro de uma bolha e falar assim, eu tenho o Senhor e não vou passar por esses momentos ou essas feridas emocionais. Irá passar sim, em um grau menor ou maior. Mas o problema hoje que eu enxergo, e diante de tantas vidas, é aquela pessoa que nutre aquilo, formata uma muralha em sua vida, e não enxerga que é necessário retirar isso da sua história, porque já até acostumou com essa raiz dentro dele. Ela fala assim, mas que é isso, pastor? Isso é loucura. Não, não é loucura. Porque toda mudança na nossa vida, toda cura na nossa vida, ela vai gerar em nós desconforto. Então, quando a gente começa a compreender que eu crio muitas vezes esse mecanismo de defesa, é porque tem uma raiz de rejeição. Tem uma raiz. Aquela pessoa que não se entrega totalmente. Querido, nós não vamos simplesmente encontrar uma pessoa um dia e já vai contar a vida para a pessoa toda. Não é isso. Uma amizade é construída, um relacionamento é construído, tudo é construído. Mas o problema é quando a gente coloca uma barreira nessa construção. Nós nos formatamos para sermos só até esse ponto. Você sabia que dentro de um relacionamento de amizade, conjugal, relacionamentos no geral, vamos dizer assim, as pequenas dificuldades que vão acontecer na sua caminhada, isso vai fortalecer o seu relacionamento. Você fala assim, não, o que fortalece é o amor, a paz, a união. Não, querido.
os confrontos, as dificuldades, aquilo que o outro vê diferente em mim, o que eu vejo no outro, não como uma forma de julgar, mas uma forma de melhorar. Por isso que o Senhor instituiu a igreja. Igreja, todos nós precisamos de Deus. Todos nós. Não existe ninguém melhor ou maior ou mais santo. Não. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós todos precisamos de Deus. Tem área que você já rompeu, tem área que o outro não rompeu, tem determinadas áreas, fala assim, não acredito que a pessoa ainda está nisso, mas às vezes tem área que você mesmo ainda não rompeu. Então a gente começa a compreender, querido, que é tão necessário primeiro o olhar ser para dentro de nós, porque é tão fácil a gente olhar para o outro e falar assim, está errado nisso, fez isso errado, caminhou errado, falou errado, acordou errado, nós sabemos de tudo para falar para o outro. Mas quando nós começamos a olhar para dentro de nós e começamos a enxergar como estão as nossas raízes, nós começamos a buscar uma cura por completo no nosso coração. Então a primeira marca é que carregamos aqui muitas vezes aqui a forma de defesa, sempre na defensiva. Outra característica aqui de uma pessoa que tem essas raízes de rejeição, o perfeccionismo. Entenda algo. Não quer dizer que você que faz algo com excelência, que gosta das coisas organizadas, isso é um mal para você ou é algo errado. Não é que você já tem rejeição. Mas nós temos que entender que a pressão, muitas vezes, o perfeccionismo, ele traz uma pressão tão grande para a vida da pessoa que ela entende que ela tem que ser perfeita para ser aceita. Esse que é o ponto-chave. Não é você que é mais organizado, que você gosta das coisas em ordem. Não tem nada a ver. Isso é o seu temperamento, a forma de você lidar. Mas a partir do momento que aquilo ali causa em você uma pressão para que você sempre tem que ser assim, porque a pessoa que é assim, ela sofre muito se ela tem um erro ou se aquilo sai do controle, e aquilo ali gera dentro dela uma perturbação tão grande, porque muitas vezes esse perfeccionismo é a forma de simplesmente buscar ser aceito. Então vamos lá. Terceira característica. Sempre quer agradar. Sempre quer agradar. Não tem nada de errado eu querer agradar. O problema é a segunda intenção. O que há por trás desse sempre querer agradar? Também ser aceito. Eu sempre tenho que agradar. Nunca sei falar não. Sempre assim. Você está exausto, você está com a sua família, aí porque aquela pessoa quer que você saia daqui, vai lá para Belo Horizonte, você vai lá e pega e vai lá para Belo Horizonte, porque você tem que agradar, porque você sempre tem que ser aceito. Aí você entende como que a raiz de rejeição é sutil? Coisa simples. Existe algo natural de você querer sim, às vezes você fazer um esforço para agradar uma pessoa. Isso você sempre vai vivenciar. Mas à medida que aquilo ali é intenso, que você sempre se anula para agradar, sempre agradar, não é que você vai ter que brigar, você vai ter que desagradar o próximo. Mas você também tem que saber que tudo tem que ter uma intenção de crescimento e algo que tem dia que não vai ter como você fazer algo. Nem tudo nós vamos conseguir fazer. Por isso que é algo muito silencioso. Nós vamos buscando sempre a aceitação do outro. Ainda mais hoje que a gente vive uma exposição tão grande nas redes sociais. Uma exposição de perfeccionismo, uma perfeição de vida, uma perfeição de demonstrar que a vida é melhor porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu vivencio isso ou aquilo. E a gente começa a gerar no nosso coração essa comparação. E a gente começa a pensar assim, nossa, eu estou perdendo. Nossa, aquela pessoa está com a vida assim, a minha, para onde está indo? Nós nos perdemos facilmente, porque existe aí a raiz da rejeição. A quarta característica é a autodefesa. Falei logo no início aqui, mas eu gostaria de te dar aqui um exemplo. Essa autodefesa também, se alguém falhar com essa pessoa em alguma atitude, ela sempre terá um argumento para demonstrar que você é pior do que ela. Sim, essa autodefesa também gera isso no coração da pessoa. Ah, porque foi por isso. Sempre algo a se explicar. Sempre algo a dizer que não foi. Nunca errei.
algo que sempre assim eu tenho que demonstrar que foi o outro. A quinta característica, esquivar-se, fugir. Agora é um simples exemplo que acontece diariamente nas nossas vidas. Sabe quando uma pessoa encontra outra lá na rua e está passando e ela finge que não viu? Porque ela tem receio de como a outra vai se portar com ela. Ela já gera um pensamento na sua cabeça. Aquilo ali entra para o seu coração. Ela já olha a pessoa e já pré-julga que aquela pessoa vai maltratar. E aí ela se esquiva. Ela simplesmente vai se isolando. Não só na rua. Você já viu que o ser humano tem uma tendência a julgar o outro pela aparência. Olhamos para uma pessoa e falamos assim, mentida, fingida, falsa, grosso, sem educação. E isso a gente vai intitulando as pessoas, porque a gente vai gerando em nós o sistema de defesa para que a gente não venha se ferir. Então a gente já fala assim, esse não tem como conviver, esse não deixa entrar dentro da minha casa, esse é isso, esse é aquilo. E a gente vai afastando as pessoas do nosso convívio. E lembre-se de algo, você não vai ter um vínculo profundo com todo mundo. Mas aquele vínculo com pessoas que você tem, que Deus tem colocado na sua caminhada, por mais que um dia, às vezes, você teve algum atrito, a forma para que você cresça e essa pessoa também é que esse atrito seja restaurado. Nós temos que compreender que a forma que Deus faz para nos ensinar, para que a gente venha melhorar, é para que a gente também venha ter um olhar de amor para com o próximo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Não só o se esquivar, o fugir, esse ato aí de muitas vezes fugir das pessoas, também entra naquela relação, aquilo que eu disse aqui. Você conhece uma pessoa e você coloca sempre uma barreira. Sempre uma barreira. Às vezes por áreas que você já foi ferido, às vezes por coisas que você já está carregando por anos. Você sempre coloca uma barreira para que essa amizade, o relacionamento nunca vá para frente. Por exemplo, às vezes a pessoa num relacionamento de namoro, o relacionamento dela sempre vai até um determinado tempo. Sempre. Porque quando começa a passar o limite determinado, aí é porque não serve. Porque na hora que a gente começa a mostrar quem que nós somos, a gente não, pode ser que eu vou usar a minha fraqueza para me ferir. Você entendeu que a rejeição, a raiz, ela vai entrando de uma forma muito silenciosa. Automaticamente parece que estamos tudo assim, tudo tranquilo. Está tudo indo em paz, eu estou seguindo a minha vida, eu quero bem para o próximo, eu estou indo, eu estou caminhando, estou trabalhando, mas às vezes as suas raízes estão totalmente aprisionadas e tem áreas que ainda não rompeu porque ainda tem essa raiz de rejeição. Então vamos lá. Dentro desses exemplos aqui, vamos falar de uma forma, porque esse tema é muito amplo. Se você for analisar algumas características aqui, todas levam a pessoa para um isolamento. Sempre leva a pessoa para um isolamento. E esse isolamento faz com que você se atrofie. Atrofie. É interessante que um ponto também da raiz de rejeição, quando a gente começa a escolher quem eu quero perto de mim, gente, entenda o que eu estou querendo dizer. Tem pessoas que só vão passar na sua vida, tem pessoas que não vai dar continuidade, isso é natural. Mas muitas vezes nós deixamos só aqueles que falam igual, que concordam com a gente. Por quê? Porque o confronto mostra a nossa raiz de rejeição. Aquele que é diferente mexe com a nossa reação. Não sei se você já observou isso. A pessoa que você está falando algo, simplesmente não concorda com você, o primeiro sintoma é rejeitar. Quem carrega a raiz de rejeição, ela também rejeita o outro. É uma projeção. Rejeita aqui, é rejeitado, vai rejeitando daí por diante.
Mas quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, tem 3 pontos aqui que foi fundamental, que eu gostaria que você guardasse quando você for trabalhar isso no seu coração. Olha o que a rejeição faz conosco. A rejeição primeiro nos cega, literalmente te cega. Você só enxerga o que a rejeição dita no seu coração. Literalmente é isso. Você não consegue enxergar a sua vida, a sua história, o seu coração conforme Deus projetou para você. Mas a rejeição te cega de tal forma que você só enxerga a partir do ícone rejeição. Tudo passa pela rejeição. Aí você fala assim, mas pastora, eu não fico pensando em rejeição 24 horas. Não, mas se tem uma raiz, ela é tão silenciosa que você já projeta dessa forma. É aquilo que eu falei com você. Você já projeta que o outro vai te ferir. Por que você projetou que o outro vai te ferir? E se ele te ferir? Deus te cura. E se houver a ferida? Deus cura. O que nós buscamos de Deus, levantamos uma bandeira falando que somos de Cristo, nós não podemos nos fechar dentro de uma bolha e simplesmente viver uma vida falando que não podemos, não posso sentir nada. Você vai passar por todas as aflições, sim. O que o Senhor espera de mim e de você é que a gente venha viver com Ele, agir como Ele agiu e superar essas aflições. Nós não estamos aqui simplesmente num patamar, falar de cristão, abrir os nossos lábios, levantar a nossa mão em adoração e dizer, Senhor, faça tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Mas na hora que o Senhor coloca as circunstâncias diante de você, você corre. Sabe como que a gente cresce? Enfrentando. Para de fugir das circunstâncias, das aflições, das feridas, aquilo que você tem que vencer. Enquanto você fugir, você vai sempre viver o mesmo ciclo na sua vida. É fácil? Não. Eu sei como é difícil lutar contra isso. Eu sei como é difícil, porque muitos anos da minha vida eu tive que lutar contra a rejeição. E a rejeição é um vício. É um vício. Sabe por quê? Você sara aquela área. Mas se você deixar novamente aquilo ali voltar, ela se fortalece de novo. É uma área que você sempre tem que estar procurando se proteger em Deus. Sempre. Sabe por quê, querido? O que o diabo faz? Ele primeiro mina o seu coração. Ele tira a sua força. Ele te enfraquece. Depois, sabe o que acontece? Você mesmo se mata. Simplesmente você mesmo tem a atitude de se matar. Você frustra os sonhos que Deus tem para a sua vida. Você sabota a si mesmo. E não é assim que Deus tem para a sua vida e nem é assim que Deus quer trabalhar. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que a gente venha abrir o nosso coração. Parece que é tão simples, mas é tão difícil para a gente se abrir. Se a gente às vezes cria tanta barreira com o próximo, imagina para com Deus. Porque nós sabemos que Deus é perfeito. E Ele conhece verdadeiramente as intenções do nosso coração. Não tem como fingir ou correr de Deus. Não tem como colocar uma máscara com Deus. Ele sabe o porquê das nossas intenções. Ele sabe o porquê nós fazemos determinadas coisas. O que estamos verdadeiramente buscando. A rejeição te cega. A rejeição te anula. Você não tem mais força. A rejeição anula todos os seus sonhos, todos os seus projetos. E simplesmente você vive dentro de uma caixa. A rejeição te anula. E a rejeição te mata. São 3 coisas muito fortes que eu gostaria que você guardasse. Te cega, te anula e te mata. Aí você fala assim, mas pastora? Sim, sim. Sabe, queridos, numa batalha, numa guerra, às vezes você viu filmes, tantos filmes que tem aí, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, tantas coisas, você vê ali o soldado preparado, ele vai diante da guerra, ele sabe que pode morrer, está preparado para aquela situação, para passar fome, para aquela situação, e está indo aquela coisa toda, e vai, luta, e aquela situação terrível, né? Que é uma guerra.
Mas uma guerra silenciosa tem a mesma proporção. Geralmente esses soldados que venceram um combate, venceram ali momentos tão pesados, existe o segundo combate, que é aqui e aqui, que são marcas de um peso, de um sofrimento, daquilo que vai se acarretando. Se a gente for analisar aí, eu sei que já tem tantos noticiários que falam sobre isso, de tantos soldados ali que tiveram pós-guerra, homens que cometeram suicídio, depressão muito grave, pessoas que não conseguiram mais viver socialmente. E o perigo é essa guerra silenciosa, que a gente acha que é besteira da nossa cabeça, que a gente deixa aquilo ali infiltrar, e estamos perdendo a oportunidade de sermos como Cristo. A atuação da rejeição é por dentro, bem silenciosa. E a forma dela se fortalecer é sempre criar raízes, enfraquecendo o seu crescimento. A sua mente vai sendo direcionada a desacreditar em você e principalmente em Deus. Começamos a enxergar Deus bem distante de nós. Começamos a enxergar que não conseguimos enfrentar nada. Muitas vezes o medo que caminha junto com a rejeição vai nos aprisionando. Às vezes a gente pensa, não, mas o mundo hoje está muito difícil. Mas às vezes é raiz da rejeição. Sabe o que é a raiz da rejeição? Uma coisa simples. É às vezes ali, eu não vou fazer uma academia, porque o que será que eles vão falar de mim? Eu não vou tentar aprender determinada área, porque eu não vou dar conta. Isso é raiz de rejeição. Para que eu vou tentar fazer faculdade? Não vou conseguir. Dirigir um carro? Nunca. São raízes. Por isso você que tem isso de uma forma tão intensa, você tem que cuidar muito dos seus pensamentos, do seu coração. Porque o que o inimigo quer é te matar, neutralizar e te cegar. Essa semana a gente passou por um exemplo que eu gostaria de dar aqui para vocês. Quem nos conhece sabe que a gente gosta muito de cachorro. Então nós temos 2 cachorros enormes lá em casa. E esses dias entrou lá na minha rua, apareceu um cachorrinho. E é tão interessante, a gente começou a observar ele, todo mundo tentando cuidar, prender ele, ajudar ele, um filhotinho. E ali, todo ser humano que chegava próximo a ele, ele gritava, parecia que estava arrancando a pata dele. E gritava. Todo mundo saía na rua achando que alguém estava matando o cachorro. A questão é porque só aproximou dele. Só aproximou. E aí, o que acontece? A gente começou a aproximar ele com as nossas cachorras. Ele gostava de brincar. Com o cachorro, ele não corria. Ele brincava com todos os cachorros da rua. Mas o ser humano, ele corria. E ali foi passando, a gente tentava passar a mão, ele corria e gritava, fazia aquele escândalo, aquela situação toda. Até que ele foi acostumando com a Nina e com a Amora, foi acostumando. E o Fernando falou assim, segura aí que eu vou pegar ele. Se prepara. Eu abri o portão, o Fernando pegou ele deu aquele grito que o bairro inteiro escutou, mas depois ficou quietinho. Entrou para dentro de casa, correu para debaixo do outro carro, ficou lá quietinho, continuou brincando. Passou o primeiro dia. O segundo dia já permitia a gente passar a mão na cabeça dele. E foi aquele processo. O terceiro dia já não grita mais. Agora já quer ficar no colo. E por aí vai. Mas dentro de um exemplo tão bobo como esse, o nosso mecanismo de defesa é parecido com esse cachorro, que é o nosso novo integrante na família, que é o Thor. O meu sobrinho falou assim, gente, o tamanho do cachorro que é pequenininho pela proporção do nome, né? Eu falei assim, é porque ele venceu muitas batalhas. Ai, gente. Mas são coisas que Deus ensina pra gente, coisas do nosso dia a dia. Quantas vezes Deus vai chegar até nós e a gente grita? Quantas vezes Deus tem uma situação para que a gente venha crescer, amadurecer e simplesmente a gente grita? A
A partir do momento que você deixa Deus chegar até você, Ele tem o melhor para você. De um cachorrinho lá da rua, que não tinha nem aonde o que fazer, nem comer, hoje está igual um reizinho dentro de casa. Às vezes o seu grito tem afastado o melhor que Deus tem para você. Deus não tem o pior para você, por mais difícil que foi. Para Ele, às vezes, foi um trauma, um ser humano segurar Ele. Mas depois disso, depois de vencer essa etapa, hoje não é problema nenhum, porque aquela ferida, aquele trauma foi sarado. Gente, eu estou falando de um animal. Deus é seu Pai. Nós declaramos aqui nessa manhã que Ele me ama. Que Ele me ama. Isso não pode ser da boca para fora. A raiz de rejeição será combatida com amor. Aquilo que pode ser que você não procurou para a sua vida, você foi um produto do meio. As coisas aconteceram, foram acontecendo. Mas você não pode permanecer da mesma forma. Você vai ter que lutar com amor. Mesmo que pode ser que essa raiz está tentando tirar todo o seu amor. E vencer essa raiz, primeiro você tem que entender que você tem ela no seu coração. Você tem que buscar as intenções que está realmente no seu coração. Você tem que ter atitudes contrárias de um rejeitado. O ruim, querido, é a gente falar que Deus curou e a gente continua agindo com raiz de rejeição. Você será curado pelo amor. Você será alcançado pelo amor. Onde o mundo fala tanto de egoísmo, de tanta competição, de tanta maldade, nós servimos um Deus que é amor. Ele foi o maior rejeitado. Ele passou por tudo, por mim, por você, por causa que Ele nos amou. Ele não nos ama por aquilo que fazemos. Ele nos amou. Mesmo sendo tão imperfeitos. Quantas vezes machucamos o coração de Deus com a nossa falta de fé? Por passar dias sem falar com Ele. Por muitas vezes ter um coração tão ingrato. Deus escancara uma porta. No primeiro não. Nós somos ingratos. A rejeição é silenciosa. Entenda isso no seu coração, querido. Quantas vezes Deus te livrou? Sabe que o Senhor tem ministrado meu coração para você, que tem carregado uma rejeição para com Deus, achando que Ele não te salvou naquele momento, que Ele não fez algo que você queria que Ele fizesse, e que às vezes você está passando por essa situação e Ele não está vendo. Tem uma palavra que está em Salmos, capítulo 27, versículo 10, que diz assim: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Por mais difícil que seja, Ele nunca vai te abandonar. Por mais que essas raízes tentam te aprisionar, querido, tão simples. Não é fácil, mas é uma atitude simples do seu coração. Deixa Ele te tratar com amor. Algo tão sutil e que, de uma forma principal, que a rejeição gera em nós,
ela gera em nós a falta de amor. Não temos amor para com o próximo, para com nós, para com nossos filhos, para com nosso marido. Não temos amor pela igreja, não temos amor pelos irmãos, não temos amor pelo nosso trabalho, não temos amor por aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, querido. Volte para o Senhor.